Bom, e agora eu entro num assunto que é aquele assunto que a gente sempre troca ideia aqui, que é aquele velho ditado que a gente sempre fala, né? É o ditado tá aqui um pedacinho de queijo, você vem aqui, ó, faca, puf, você pega aqui o queijinho aqui, ó, derretendo. Você tá aqui prestes a botar ele na boca, tá aqui certinho, você fala assim, vou comer. Não. O caboclo vai, pega o negócio, puf, joga para longe, joga para fora, joga o queijo fora, pega a faca e enfia no próprio peito. Esse cara é quem? Caio Paulista. Ah, mas eu não aguento mais falar desse cara, esquece esse cara, esquece não sei o quê. Rapaziada, não tem como não falar. O cara jogou ontem pelo Atlético Mineiro, estava no jogo. Eu particularmente estava aqui terminando um projeto, estava fazendo um negócio do meu trabalho, estava olhando aqui uma planilha, conferindo, já estava morto de cansaço, mas estava passando Juventude Atlético Mineiro, liguei sem som, deixei rolando. E aí estava prestando atenção no jogo, de repente olhei assim o Caio Paulista no chão chorando. Aí até botei o som para tentar entender o que aconteceu. O Caio Paulista, ele está numa fase tenebrosa desde a saída do São Paulo. Saiu do São Paulo, achou que era o Roberto Carlos, achou que ia ser o novo Serginho, achou que ia ser um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Inclusive, na época que estava no São Paulo, estavam cotando ele até para poder ser seleção, etc., pela fase dele, para vocês verem como faz contexto, né? O cara saiu de um ostracismo de ser considerado um traste no Fluminense, veio para o São Paulo, se reergueu, um grupo que acolheu ele, uma torcida que acolheu o cara foi campeão, o cara tinha fortíssimas perspectivas, sabia jogar como ponta, sabia jogar como lateral. O time do São Paulo entendia e funcionava de acordo com o próprio Caio Paulista. Tudo, tudo funcionava. Tava assim, era uma química perfeita. A gente sabe que tem jogadores que são assim. A gente sabe que tem jogadores que a química é perfeita para determinado time, para determinado ambiente, que o cara funciona quando tem uma coisa toda formatada, tem toda uma segmentação pronta para ele e aquilo funciona. Beleza. Eis que o Eduardo Duran e ele entenderam que o São Paulo estava enrolando para fazer a barganha com o Fluminense, que queria parcelar, que queria baixar valor, direito dele. O São Paulo também demorou, não fez a prioridade ser cumprida até a data certa. Eles, obviamente, aproveitaram disso com a prerrogativa e a possibilidade para o Palmeiras. Aquele caso que foi tão repercutido em dezembro de 2023 foi uma facada nas costas de qualquer São Paulino em todos os âmbitos. O Caio Paulista, que tinha dado a palavra dele, recebeu uma proposta maior. O Eduardo Duran pegou dois jogadores dele numa tacada só, tá com o bolso cheio. O Caio Paulista também deve ter enchido o bolso, só que aí entra o outro fator, felicidade. Entra o outro fator que é o seu dia a dia. Entra o outro fator que é a sua qualidade de vida. Entra um outro fator que é o seu bem-estar. E isso tudo foi pro ralo. Isso tudo acabou na vida do cara. O Caio Paulista, desde que foi para o Palmeiras, além de ser hostilizado pela torcida do São Paulo, ele chegou no Palmeiras sobre grandes olhares de desconfiança. Abordamos isso. O Caio Paulista tinha sido um protagonista de provocações ao time do Palmeiras. Era um dos jogadores que mais bagunçavam no vestiário, era um dos jogadores que mais motivavam quando tinha que enfrentar o Palmeiras. Tudo bem, conversou com o Abel, recebeu mais grana, grande perspectiva. Ah, vou receber salário em dia, tenho chance de ser campeão. Falou isso. Ah, olha a infraestrutura aqui do Palmeiras. Vamos ser campeões de tudo. Vamos levantar milhares de taças. Deu essas declarações, aquela coisa toda. Fez as provocações, tentou encaixar, demorou até entrar no grupo do Palmeiras. Primeiro jogo de decisão, Supercopa, nem entrou, perdeu. Demorou para entrar nos jogos, não conseguia encaixar no esquema do Abel. Quando entrou, foi criticado. Sempre foi mal. Machucou o Piquerez e ele continuou sendo reserva. Durante um período no ano passado, começou a ter algumas aparições, começou a ter um pouco mais de jogos e minutagem com o Abel, porque o Vanderlan não estava bem e o próprio Piquerez estava machucado. Não adiantou nada. A torcida começou a criticar, começou a falhar muito. O Palmeiras também não estava bem, foi eliminado das competições. E o Palmeiras, ano passado, ficou só com o Campeonato Paulista, mesmo tendo feito um altíssimo investimento. Esse ano continua a mesma coisa e ele acabou até saindo para o Atlético Mineiro. Mas antes, temos que lembrar também, teve o caso da ex-mulher, ex-esposa, ex-namorada, sei lá o quê, mãe da filha dele, que tem lá uma polêmica também de agressão, ou seja, a vida do cara fez isso aqui, ó, desmoronou completamente em todos os âmbitos, emocionais, desportivos,
tudo, tudo. Psicologicamente, eu mesmo repercuti com vocês que ele tinha amigos no Rio de Janeiro, que eu tinha algum conhecimento também de algumas pessoas, conhecia um cara, o cara estava extremamente infeliz, mas isso já falava desde, sei lá, fevereiro ou março do ano passado. Não precisava de muito. O grupo do Palmeiras realmente tinha um olhar torto pro cara, tinha um olhar de desconfiança, e jogador de futebol tem uma questão disso. O ano dele foi uma porcaria, a gente repercutiu isso algumas vezes aqui no blog. A gente falou, o pessoal fala, esquece o cara, deixa quieto, é o Judas, não sei o quê, não vale a pena, esquece do cara, dor de cotovelo. Cara, não é isso, é uma coisa que é pra vida, pra gente aprender. Ele foi para o Atlético Mineiro a contrapeso de negociação, porque ele não tinha espaço no Palmeiras, meio que o Palmeiras meio que falou, toma, você quer o Rony, você quer não sei o quê, você quer o... Toma aí o Caio Paulista também. Mandou para o Atlético Mineiro, o cara é reserva no Atlético Mineiro. Começou a ter alguns jogos, começou a ter minutagem com o Cuca, crítica atrás de crítica, só porrada na torcida do Atlético Mineiro. O Caio Paulista passou a ser odiado pela torcida do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras. O cara conseguiu, em um período de um ano, ele conseguiu destruir toda a imagem que ele tinha, tudo que ele tinha galgado, toda a escada que ele subiu. O cara estava naquele patamar que todo jogador sonha. Uma torcida que gosta dele, campeão, jogando bem, um ambiente bom, o clube, todo mundo apoiando e o torcedor do São Paulo abraçava o cara. A gente abraçava, a gente confiava nele, porque a gente sabia que ele era um jogador. Imagina hoje se o Zubeldia não ia conseguir extrair dele, ou como ponta, ou como um meio avançado, como lateral. Imagina o quanto esse cara não ia poder jogar se num sistema de três zagueiros, quanto esse cara desperdiçou para a gente poder falar. Por que que a gente está gastando tempo de falar disso? Porque é inclusive uma lição de vida, eu gosto de falar sobre isso para vocês verem como que o dinheiro, a ganância e a ambição, muitas vezes ela destroça, ela acaba com a vida do ser humano. Às vezes a gente pensa, fala assim, não, mas eu vou, o dinheiro, eu vou fazer não sei o quê, eu vou isso, eu vou aquilo, o Palmeiras vai ganhar mais título, eu vou não sei o quê. Amigo, ele já tinha tido uma lição de vida no Fluminense. Já tinha saído do nada de um jogador que não era relacionado, que estava sendo expulso, destroçado pela torcida do Fluminense lá na época. Veio para o São Paulo, teve uma ascensão, teve uma chance, conseguiu chegar no ápice da carreira. Pegou a faca, o queijo, ao invés de usufruir, fechar o ano com felicidade, ser abraçado pela torcida do São Paulo e ter um ano de 2024 lindo, faca. Buf! No próprio peito. É exatamente isso que ele fez. E tá aí o Caio Paulista. A vida não gira, como diz o outro, ela capota. E no caso do Caio Paulista, ela capotou, o cara chorou dentro do campo por conta de um pênalti que ia ser marcado por um lance dele contra o Juventude. E o VAR acabou salvando, acabou marcando o impedimento correto, não foi aplicada a infração de penalidade, mas ele sabia que ali, se fosse marcado um pênalti e o Atlético Mineiro perdesse ali, tivesse qualquer problema, ele ia ser destroçado. O cara desmoronou, chorou, os jogadores do Atlético Mineiro foram lá, pra você ver como é que deve estar o emocional do cidadão por conta disso tudo. Fica aí a reflexão para nós, inclusive, para mim também, como lição de um monte de coisa, para a gente parar para pensar que nem sempre só o dinheiro ele vai corresponder à felicidade na nossa vida. Nem sempre só a ambição, a ganância, ela vai mudar. Muitas vezes a gente tem que dar valor para o que está ao nosso redor, para o que está ao nosso entorno, na nossa vida, mesmo que pareça que ganhando mais, ou estando numa empresa com mais status, ou se eu for para aquela empresa lá, aquela empresa parece ser melhor. Nem sempre vai ser esse,